Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Capricórnio. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se for amor, ela só é verdadeira se for paz, luz, direcionamento e caminho. Vamos lá. O Rei de Paus, o 10 de Paus, o 4 de Ouros e a Rainha de Copas. Eu gosto bastante quando sai o Rei de Paus para vocês, porque às vezes vocês se dedicam muito às coisas, se dedicam muito a alguma coisa e vocês não ficam tranquilos, né? Não ficam satisfeitos enquanto vocês não concluem, enquanto vocês não resolvem essa coisa. Só que às vezes ficar muito focado em concluir uma coisa, em resolver uma coisa, pode ser muito desgastante para a gente. Porque a gente fica sempre agindo, trabalhando, vivendo em função de um resultado que é algo futuro, que a gente sequer sabe se vai ser da maneira como nós queríamos que fosse. E por conta disso a gente acaba deixando de colher todas as riquezas que as experiências elas podem nos proporcionar, porque algumas dessas riquezas elas não estão no resultado que a gente obtém, mas sim na experiência que a gente vive, nas coisas que tem no meio do caminho. E às vezes, quando a gente busca algo, o que a gente experimenta no meio do caminho é muito desafiador. Pode ser, na verdade, até um pouco difícil, duro, triste, mas isso não quer dizer que entre tudo isso não tem uma série de outras coisas que podem ser importantes. Sabe quando você tem um amigo, por exemplo, e vocês estão vivendo um momento que é um momento de perrengue? E aí depois esse momento passa e vocês lembram no passado. Ah, eu lembro daquele momento que eu tava com aquele amigo, passando aquele perrengue, a gente falou, não, hoje a gente vai esbanjar. E esse esbanjar não tinha nada de esbanjar, era só ir lá no botequinho que vocês gostavam, pedir uma porçãozinha de alguma coisa que vocês gostavam e beber um suco, uma cervejinha, uma coisinha que vocês se sentiam ali os reis daquele momento. Extremamente simples, extremamente singelo, em que vocês sabiam que vocês estavam vivendo uma situação difícil, uma situação que precisava mudar e que mudou nesse futuro, né? Mas lembrando, vocês recordam do quanto foi bom isso, do quanto foi importante ter alguém do seu lado naquele momento e por algum instante deixar todas aquelas coisas pesadas para fazer aquele momento de descontração, aquele momento de amizade. Isso é importante, isso tem muito mais valor do que a gente imagina. E você às vezes pode não dar tanta atenção para essas coisas, pode não dar tanta atenção para esses momentos singelos que estão acontecendo no meio do caos, que às vezes é buscar um determinado objetivo, mas que são muito importantes para te dar essa sensação de que vale a pena, ou de que valeu a pena ter caminhado, de que não foi um sacrifício. O Rei de Paus, ele fala justamente de você dessa necessidade de você adotar essa postura de maior confiança naquilo que você mesmo está fazendo, nos passos que você mesmo está trilhando, é confiar que que você
é realmente a protagonista dessa história que você está vivendo. E que as coisas de boas que tem para acontecer nesse caminho, elas vão acontecer para você. Às vezes a gente faz muitas comparações na nossa própria caminhada. E vocês já devem ter ouvido que comparar não é uma coisa positiva, é uma coisa desproporcional, mas eu acrescento ainda um pouco mais. Comparar, às vezes, é a coisa mais irracional e sem sentido que a gente faz na nossa vida, porque o nosso caminho, ele é só nosso. Quando a gente compara outras pessoas, a gente está tentando inserir essas pessoas numa realidade que não pertence a elas. Se elas estivessem trilhando o nosso caminho, elas estariam vivendo os mesmos desafios que a gente, talvez colhendo os mesmos resultados. Então, para além do mérito do que o outro tem, do que o outro conseguiu, ou do que você tem, do que você conseguiu, tente pensar um pouco que o seu caminho é só seu e que você precisa viver ele da melhor maneira possível nos momentos em que ele for desafiador e que quando ele for frutífero, o resultado também será para você e só para você. A carta do 10 de paus, ela fala justamente de tudo isso que a gente estava citando aqui, né? Com a carta do 4 de ouros, ela traz essa sensação de você se esforçando demais. E a carta do 4 de ouros, às vezes ela fala de um resultado que é menor do que a gente esperava. E dessa frustração da gente ter que olhar para esse resultado e ter que sentir essa necessidade de dar para ele um valor maior do que ele tem de fato, para tentar ajustar ele à nossa expectativa. Então é aquela coisa, não é o que eu queria, mas eu vou agir como se fosse para não me sentir frustrada. Mas aqui nesse contexto ele fala que com essa rainha de copas, ele fala justamente de que talvez essa parcela que está faltando, ela não seja de fato aquilo que você não conseguiu, mas talvez até aquilo que você deixou de valorizar. Questões que não são materiais, que não são mensuráveis, que são esses momentos com as pessoas que você ama. Às vezes a gente deixa tudo paralisado, tudo assim em stand-by, né? Tudo em espera na nossa vida, até que a gente consiga o que a gente acha que precisa conseguir, mas tem certas coisas que não pode esperar. Tem certos sentimentos que não podem esperar. E muitas coisas que surgem na nossa vida, no agora, no presente, surgem porque a gente precisa delas naquele momento. Se a gente posterga essas coisas, elas podem deixar de fazer sentido na nossa vida depois, e aí elas se tornam uma frustração. Elas se tornam aquela lembrança do eu poderia ter dado certo, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter me relacionado com aquela pessoa, eu poderia ter vivido aquela experiência, mas na época eu nem tinha cabeça para isso, né? Que é às vezes o argumento que a gente usa. E aí tudo se torna uma frustração, sabe? A gente fica assim em busca de alguma coisa no futuro que compense as coisas do passado, só que aí no futuro vão haver outras coisas presentes pra gente que a gente precisa viver. Então, se a gente vive o futuro tentando compensar as frustrações do passado, a gente só perde um presente atual para viver uma nova frustração no futuro. E isso se torna um ciclo infinito. A carta do 4 de copas, ela vem aqui para confirmar justamente isso, né? Ela vem justamente falando desse risco de recusar o presente, de recusar aquilo que está na sua vida agora, independente de
eu vou falar uma coisa, deixa eu terminar aqui, ó. 3 de paus, as de copas, 3 de espadas. Imagina, por exemplo, que você está em busca por uma melhora material da sua vida. Mas você também quer ter um relacionamento, você também quer ter um amor. E às vezes você pensa, quando eu resolver todas as minhas questões materiais, eu vou viver esse relacionamento, esse amor. Entretanto, o amor não é algo que se manifesta na nossa vida vivendo. O amor, ele não é algo que a gente compra numa loja, que vem embalado no supermercado. Então, talvez o seu amor, ele não vai aparecer na sua vida, ele não vai esperar as coisas estarem 100% ok para aparecer na sua vida. Ele não vai aparecer na sua vida quando você tiver alcançado a estabilidade financeira ou o sucesso profissional. Ele nem sabe disso. Ele nem sabe quando é que isso vai acontecer. Talvez o seu amor e tudo que esteja acontecendo, talvez você vai encontrar o seu amor no boteco. Naquele boteco que você foi com seu amigo, e depois, quando você tiver esse sucesso profissional financeiro, talvez você não vá mais no boteco. Entende? Mas o seu amor estava lá no boteco te esperando. Essa carta do 4 de copas, ela fala muito sobre isso, sabe? Às vezes, o seu amor, ele só vai ser o seu amor porque você encontrou ele no momento em que você mais precisava, no momento mais difícil. Às vezes o seu amor só vai ser o seu amor porque ele te enxergou e te valorizou no momento em que você ainda não tinha sucesso. Às vezes o seu amor só vai ser o seu amor porque ele viveu com você os períodos difíceis e esteve do seu lado no momento em que você mais precisava. E depois no futuro, quando as coisas melhoraram, vocês puderam viver juntos, você pôde viver junto com a confiança de que essa pessoa está autenticamente do seu lado por quem você é e não pelo que você tem e não pela circunstância. E vocês, às vezes, são pessoas que são muito questionadoras, que duvidam muito de certas coisas. E é justamente essa forma mais simples de viver a vida que vai afastar vocês da dúvida. Rejeitar isso, né? Ou não dar a devida atenção para isso pode, sabe? Pode não ser uma boa forma de seguir esses passos. Essa carta do 4 de copas, ela me fala dessa necessidade, de você receber o presente no presente. Então é o presente no sentido de estar sendo presenteada e o presente no sentido de ser o agora. Receba o presente no presente. Não dá para receber hoje o presente de aniversário do ano passado. Às vezes a gente fica frustrado. Nossa, 5 meses depois, talvez você não consiga dar o presente físico no dia do aniversário. Mas a sua presença, o seu parabéns, o seu abraço, é um presente que não tem custo nenhum. Então não tem justificativa para você não dar o parabéns agora, no dia do aniversário, e adiar ele só pro dia em que você tiver o dinheiro para comprar a blusinha que você quer dar junto com o parabéns. Entendeu? É necessário que você receba o presente no presente, porque é justamente esse presente que eu sinto que já tá aí nas entrelinhas da sua vida, tá em algum lugar, tá em algum boteco. Não levem a mal a questão do boteco. Tá em algum lugar simples. E isso vai trazer para vocês uma visão diferente dessa caminhada. Uma visão muito mais madura dessa jornada e da vida de vocês. Essa maturidade é o que vai permitir você receber um sentimento muito grande, muito bom na sua vida. Porque eu sinto aqui que para que vocês entendam o valor daquilo que vocês estão recebendo, vocês precisam receber primeiro. Vocês precisam acolher primeiro. Vocês precisam estar abertos a esse sentimento, porque aí vocês vão ver. Eu adoro essa
questão aqui, ó, que você vê que essa copa do 4 de copas, ela lembra a copa do As de Copas, né? Ela também sai de uma mão, saindo das nuvens, só que a do As de Copas é muito mais suntuosa, né? Então aqui, nesse momento inicial, pode parecer algo simples, algo... sei lá, pode parecer alguém que você não sabe se vai realmente ficar na sua vida, um sentimento que você não sabe realmente se é o que você espera, mas aí ele te leva a ver as coisas de uma forma diferente e você descobre que é tudo o que você queria. O que você mais queria. E aí vem esse 3 de espadas, sabe? Esse 3 de espadas, ele me traz aqui duas situações. A primeira é esse risco do arrependimento. Esse risco de no futuro você sentir dores por não ter vivido sentimentos ou coisas do passado. Mas ele também me traz uma outra questão que alguns de vocês já podem trazer dentro de si algumas frustrações, algumas tristezas. E por algum motivo aí na cabeça de vocês, por alguma confusão na cabeça de vocês, vocês colocaram aí dentro a ideia de que depois que vocês resolverem a vida profissional, a vida financeira, depois que vocês colocarem tudo no lugarzinho exato do plano de vida que vocês fizeram, aí vocês vão poder resolver as coisas afetivas como se as coisas afetivas fossem um processo fechado, metódico, objetivo, em que 1 mais 1 dá 2 e tudo, na verdade, só precisava ser racionalizado. E não é. Não é. São caminhos que a gente desconhece, são caminhos que naturais, né, no sentido de estar conectados com a natureza e que, independente de haver ou não uma lógica por trás deles, não é algo que a gente consegue medir. Não é algo que a gente tem o poder de manipular isso. Então nós temos que ter também essa humildade de entender que o sol ele não nasce nem no momento em que a gente quer, nem com a intensidade que a gente quer, nem no dia em que a gente quer. Que o sol ele pertence à natureza e que a gente pode usufruir do brilho dele conforme aquilo que ele tem para oferecer no momento. Nos dias em que ele nasce, a gente toma um banho de sol. Nos dias em que ele não nasce, a gente compreende que em algum momento a gente vai tomar o nosso querido banho de sol. Entenderam? Receba o presente no presente. Ele só faz sentido agora. E a gente está falando principalmente de coisas simples. Não se proíbam, tá? Não se proíbam de viver as coisas e os momentos simples. Não deixem os seus amigos para um depois que você não sabe quando é, como é, ou se vai chegar. Não deixe a sua família, os seus amados, seus bichinhos de estimação que às vezes querem um pouco de atenção. É preciso viver as coisas simples. 6 de ouros, 5 de paus, 3 de copas e o rei de copas. Aqui nós temos a torre e o 10 de ouros. Essa combinação da torre e do 10 de ouros, eu vejo ela de uma forma muito positiva. Eu gosto muito dela aqui, porque ela fala aqui de uma mudança, uma transformação, até um tanto drástica na sua vida, que te traz muita abundância. E aí eu não sei o que essa abundância representa para cada um de vocês,
mas a carta do 10 de ouros, para mim, ela é a carta... A gente falou aqui de plano de vida, né? A carta do 10 de ouros, ela é tipo isso, sabe? Ela é a carta do plano de vida, porque ela não inclui só o seu sucesso material, a sua carreira, etc. Ela inclui também a sua família, a sua vida social. A figura dela, né? O desenho dela representa esse meio que tem que é um meio familiar, né? Que você tem criança, cachorro, a gente falou dos bichinhos de estimação, ó. Tem cachorro aqui, tem uma pessoa mais velha, tem aparentemente um casal, crianças. Então, um casal aqui pode significar quaisquer casal de quaisquer gêneros e orientação sexual, tá? Nas minhas leituras, sempre que vocês verem casais ou coisas do tipo, eu nunca tô falando de gênero, então se é homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com homem, seja o que for, filho feito, filho adotado, família é família, amor é amor. É uma transformação que traz essa prosperidade, tá? E a parte curiosa é que vem essa carta dos 6 de ouros. E essa carta dos 6 de ouros, ela me fala aqui principalmente de que o que a gente tem só é bom quando a gente compartilha. E aqui, mais do que questões materiais ou do que questões de ajuda, tá falando que dessa sua tendência de prender as coisas, de manter as coisas presas dentro de você. E o quanto isso pode ser negativo. Então esse compartilhar, por mais que seja uma carta de ouros, eu sinto que é muito mais sobre você compartilhar, não é simplesmente sobre você compartilhar recursos, pode ter a ver com isso também, mas eu sinto que é sobre você compartilhar a vida, é sobre você se abrir, sabe? Se compartilhar, sobre você se doar um pouco para o presente, para a vida, para situações. O 5 de paus, ele fala desse desafio aqui, mas fala desse desafio que é engrandecedor, dessa experiência que te testa, mas te treina, dessa experiência que te traz algum desconforto, mas também te traz um preparo e uma experiência. Então essa junção, ela diz assim, que para a vida fazer sentido, para as coisas se encaixarem, para a vida parecer realmente próspera, a gente tem que se entregar, a gente tem que se submeter até a certas situações, a certas experiências. E eu não estou falando aqui sobre você se colocar em um risco irresponsável, em um risco não calculado, até porque a carta dos 7 de ouros, dos 6 de ouros, ele traz uma balança aqui na mão, né? Então é aquela pessoa que de forma prudente contribui com aquilo que tem condições de contribuir, sem que falte para si, tá? O que ela me diz aqui é que vocês têm que se cuidar, né? Tem que cuidar da sua segurança, do seu bem-estar, mas vocês também têm que se permitir viver certas coisas. Porque a carta do 3 de copas, ela fala aqui que permitir, né, se permitir viver algumas experiências é que vão trazer para você essa sensação de colheita, que aqui não acontece sozinha, aqui acontece de forma coletiva. E aí, como ela está aqui na coluna desse 4 de ouros, que é uma pessoa sozinha segurando os seus recursos, ela já dá a entender aqui que a felicidade, ela só faz sentido quando é compartilhada, sabe? Que você pode fazer o que for, ter o sucesso profissional, o seu plano de vida pode acontecer perfeitamente. Não vai ter realização se você simplesmente estiver
cheia de coisas ao seu redor, mas vazia de sentido. A carta do 3 de copas, ela fala, olha, a sua felicidade tem companhia, tem gente para viver ela com você. E é isso que vai te trazer essa realização, essa sensação interna de que você é amada, de que você pode confiar naquilo que sente por você e de que você pode se sentir segura em compartilhar os seus sentimentos, aquilo que você sente, o seu amor, a sua amizade, a sua felicidade, os seus sentimentos. A mensagem básica dessa leitura é: receba o presente no presente e se permita viver aquilo que você precisa viver para construir as coisas de uma maneira que façam sentido. Porque quando as coisas derem certo, o caminho até as coisas também precisa ter dado. Também precisa ter recebido as pessoas que você precisava receber. Também precisa ter sido alimentado pelas experiências que você precisava ter. Confie que só você pode viver o seu caminho da melhor maneira possível. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.